Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. É sempre uma honra ter você aqui comigo, explorando temas que expandem a mente, que desafiam o que aprendemos e que nos aproximam de uma compreensão mais profunda da realidade. E antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo a crescer e chegar a mais pessoas que, assim como você, estão buscando conhecimento de verdade. Hoje o papo é profundo. Hoje nós vamos entrar em um dos assuntos mais misteriosos, fascinantes e, ao mesmo tempo, fundamentais para entender a relação entre o ser humano e o planeta. As ondas Schumann, também chamadas de a frequência da Terra, ou até mesmo o batimento cardíaco do planeta. E calma, isso não é misticismo barato. Isso é ciência. Ciência pura, comprovada, documentada e estudada há décadas. O nosso planeta literalmente vibra. Ele pulsa. Ele emite uma frequência constante e previsível, que influencia diretamente todos os seres vivos. E essa frequência tem um nome: 7,83 Hz, a chamada ressonância Schumann. Mas antes de entender por que ela é tão importante, vamos dar um passo atrás. Porque essa história começa muito antes de existir qualquer ser humano aqui. Começa com a própria formação do planeta, a criação da ionosfera e a interação entre o campo eletromagnético da Terra e as tempestades ao redor do globo. Imaginar isso é como visualizar uma gigantesca câmara de ressonância natural, onde o planeta inteiro vibra em harmonia, gerando ondas eletromagnéticas que percorrem tudo, absolutamente tudo, o tempo todo. E aqui já entra um ponto interessante. Essas ondas são tão constantes e tão presentes que o nosso corpo evoluiu junto com elas. O cérebro humano, por exemplo, funciona também em faixas de frequência: alfa, beta, teta, delta. E adivinha qual faixa é muito parecida com a ressonância de 7,83 Hz? Exatamente, a faixa alfa, ligada a relaxamento, foco mental, meditação e estados de equilíbrio interno. Ou seja, literalmente, nós funcionamos melhor quando estamos em sintonia com a vibração natural do planeta. E isso já nos leva para uma questão poderosíssima. O que acontece quando essa frequência se altera? Porque sim, ela muda, ela oscila, ela se intensifica em momentos específicos, especialmente em períodos de maior atividade solar, de tempestades geomagnéticas, ou em situações em que a própria Terra está passando por transformações. E muitos pesquisadores afirmam que quando a frequência Schumann muda, nós sentimos isso na pele: irritabilidade aumentada, ansiedade sem motivo, sensação de confusão mental, cansaço súbito, distúrbios do sono, sonhos mais intensos, e para algumas pessoas até sintomas físicos como pressão na cabeça ou palpitações. Mas por quê? O que liga o nosso cérebro às vibrações da Terra? E mais, o que isso significa para o futuro da humanidade em uma época de mudanças tão rápidas e tão profundas? É sobre isso que vamos falar hoje. Então prepara um café, relaxa, coloca o fone, porque se tem um episódio que vai mexer contigo, que vai te fazer olhar para o mundo com outros olhos, é esse. Agora que você já entendeu a importância do tema, a gente precisa entrar fundo na parte científica. Porque esse assunto só faz sentido quando entendemos a base física que sustenta tudo isso. As ondas Schumann foram descobertas na década de 1950 por um físico alemão chamado Winfried Otto Schumann. Ele percebeu algo que, até então, ninguém tinha realmente estudado a fundo: que existe uma espécie de câmara natural formada entre a superfície da Terra e a ionosfera. Imagina isso comigo, como se o planeta fosse um gigantesco tambor. A superfície é a parte inferior. A ionosfera é como se fosse a membrana superior. Entre essas duas camadas, a energia eletromagnética fica reverberando, batendo de um lado para o outro. E sempre que existe um espaço assim, a física determina que frequências de ressonância surgem. Exatamente como acontece quando você vibra uma corda de violão ou assopra uma garrafa de vidro. E sabe o que faz esse tambor vibrar? Principalmente as descargas elétricas das tempestades ao redor do mundo. Relâmpagos, raios. Todos os dias a Terra recebe aproximadamente 50 raios por segundo. É muita energia. E essa energia, quando interage com a ionosfera,
cria ondas eletromagnéticas que ficam presas naquele espaço. Essas ondas se repetem e formam padrões estáveis, como as notas musicais de um instrumento. E a nota fundamental dessa grande orquestra planetária é 7,83 Hz. É por isso que chamamos essa frequência de batimento cardíaco da Terra. Ela é a base, o tom natural, a vibração mais constante e mais antiga do planeta. Mas não para por aí. Existem outras frequências, chamadas de harmônicos, que surgem junto dessa principal. 14 Hz, 20 Hz, 26 Hz, todas seguindo o mesmo padrão de ressonância. Cada uma delas tem efeitos específicos no nosso corpo, porque se aproximam das frequências de funcionamento do cérebro humano. Então pensa comigo. Nós vivemos dentro dessa vibração, literalmente. Ela nos atravessa o tempo todo. Desde que você nasceu, desde que seus avós nasceram, desde que toda a humanidade começou, nós estamos imersos nesse campo vibracional. Faz parte do nosso ambiente, assim como o ar que respiramos. E aqui vem um ponto que a ciência ainda está explorando, mas que já existem centenas de estudos apontando. O nosso corpo usa essa frequência como referência, como se fosse uma espécie de metrônomo biológico. Ela ajuda a regular o ritmo do cérebro, a estabilidade emocional, a sincronia entre os hemisférios, o ciclo biológico, a sensação de bem-estar e até a percepção temporal. Alguns pesquisadores chamam isso de entrainment, que é quando dois sistemas vibratórios começam a sincronizar suas frequências naturalmente. E isso explica por que, ao entrar em contato com a natureza, longe de telefones, Wi-Fi, barulho e estresse, muitas pessoas relatam sentir paz imediata. É literalmente o corpo voltando a ressoar em harmonia com a frequência natural da Terra. Mas olha só, tem uma coisa muito importante para a gente conversar. E o que acontece quando essa frequência é alterada? Porque ela muda, ela oscila, ela aumenta em momentos específicos. E quando isso acontece, nós sentimos, mesmo sem saber de onde vem. Agora, presta atenção, porque essa parte é onde muita gente começa a conectar os pontos de verdade. Se a frequência Schumann é como o batimento cardíaco da Terra, se ela funciona como uma referência biológica para o nosso cérebro, e se nós passamos a vida inteira imersos nesse campo, então é claro que qualquer alteração nessa frequência vai impactar a gente diretamente. E adivinha? Ela muda, ela sobe, ela oscila, e às vezes ela dispara para valores totalmente fora do padrão. E isso não é misticismo. Isso é física pura registrada em aparelhos ao redor do mundo. E aqui vem algo que muitos ouvintes talvez nunca tenham percebido conscientemente. Quando a frequência Schumann aumenta, muitas pessoas relatam exatamente os mesmos sintomas. Saca só: ansiedade súbita sem motivo aparente, coração acelerado, insônia ou sono muito leve, sensação de pressão na cabeça, mente hiperativa, como se estivesse ligada demais. Ou então o oposto, um cansaço profundo, mudanças de humor do nada, flashes intuitivos, aumento de sensibilidade emocional, sensação de déjà vu ou distorção de tempo, e até sonhos mais vívidos. E claro, a ciência ainda está estudando rigorosamente esses efeitos. Então, aqui não tem nada de fantasia ou previsão. A gente está falando de reações que vêm sendo estudadas em neurociência, biofísica e cronobiologia há décadas. Por que isso acontece? Porque o cérebro humano opera exatamente nas mesmas faixas de frequência. Ondas alfa, teta, delta, todas elas vibram em ritmos similares à ressonância Schumann. Se a Terra muda a vibração, a gente sente, a gente acompanha, mesmo que não entenda o motivo. É como estar em um barco. Se a maré sobe e desce, seu corpo também sobe e desce junto. E aí entra uma curiosidade poderosa. Existem registros de que, quando a frequência da Terra aumenta, muitas pessoas experimentam também momentos de clareza mental, insights profundos, ideias repentinas. É como se a mente ficasse mais sensível, mais alerta, mais perceptiva, como se recebesse uma atualização de software. E isso conecta com um movimento global. Muita gente, ao redor do mundo, tem sentido que algo está mudando. A vibração do planeta está mudando. E essa sensação coletiva não é apenas intuição, tem ciência por trás. Mas calma,
Porque tem mais um ponto muito importante. Existe uma razão física, espiritual e até histórica para essas mudanças. E para isso fazer sentido, a gente precisa entender por que, nos últimos anos, essas oscilações ficaram tão intensas. E é exatamente isso que eu vou te explicar. Agora a gente entra numa parte que muita gente sente na pele, mas não sabe explicar. E é por isso que esse assunto tem chamado tanta atenção no mundo inteiro. Você já reparou que, nos últimos anos, parece que tudo está acelerado? As tecnologias evoluíram absurdamente rápido, o comportamento humano mudou, a sensação de tempo ficou diferente, e emocionalmente, parece que estamos todos passando por um tipo de pressão interna. Pois é, e isso coincide, não por acaso, com as variações mais intensas já registradas na frequência Schumann. E aqui vai um detalhe importante. A frequência base do planeta sempre foi 7,83 Hz, mas nos últimos anos temos registros frequentes de picos acima de 20, 30, 40 Hz, e em alguns momentos, valores ainda mais altos. Mas por quê? O que está causando isso? Bom, existem 3 grandes fatores envolvidos: um físico, um social e um espiritual. Vamos por partes. 1. Fator físico. A Terra está mudando energeticamente. Do ponto de vista científico, a ionosfera, que forma a parte superior da câmara, onde as ondas Schumann ressoam, está passando por alterações devido à atividade solar, ao enfraquecimento gradual do campo magnético da Terra e ao aumento da carga elétrica global. E tudo isso afeta diretamente a forma como o planeta vibra. É como mexer na tensão de uma corda de violão. Ela muda o som na hora. 2. Fator social. O planeta nunca esteve tão eletrificado. Esse é um ponto que quase ninguém fala. Hoje nós temos bilhões de aparelhos ligados simultaneamente. Torres, Wi-Fi, 5G, redes elétricas, campos eletromagnéticos que simplesmente não existiam há 100 anos. E a Terra responde a isso. Não é conspiratório, é físico. Campos artificiais interferem no campo natural. Isso muda a nossa experiência emocional, cognitiva e energética de maneiras que a ciência está apenas começando a entender. 3. Fator espiritual. A consciência coletiva está se expandindo. Agora vamos para o ponto que eu sei que muita gente sente intuitivamente. Quanto mais pessoas despertam, questionam, observam a própria mente, se conectam com sua essência, mais o campo coletivo muda. A consciência humana tem impacto real no campo eletromagnético do planeta. Existem estudos do Global Consciousness Project mostrando que eventos emocionais globais alteram padrões energéticos do planeta. Ou seja, quanto mais despertamos, mais o planeta vibra de outra forma. E vice-versa. Um influencia o outro. É um diálogo constante. E o mais interessante é isso. As mudanças não são aleatórias. Elas têm padrão. E todas apontam para um mesmo caminho, um processo de aceleração da consciência humana. E isso significa que os próximos anos serão decisivos. Agora a gente entra em uma parte que, para muita gente, é o momento do clique. É aqui que as coisas começam a fazer sentido na experiência pessoal. Porque não adianta falar de frequência da Terra se isso não tiver impacto real na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa mente. E a verdade é que tem. E muita. Lembra que eu disse que o nosso cérebro opera em faixas parecidas com as ondas Schumann? Pois é, vamos aprofundar isso agora. O cérebro humano funciona em frequências específicas, delta, teta, alfa, beta e gama. Essas ondas representam estados mentais diferentes, desde sono profundo até hiperconcentração. E sabe o mais fascinante? Essas faixas são quase idênticas às variações naturais da Terra. É como se fôssemos literalmente projetados para viver sincronizados com esse campo. Quando a frequência sobe, o corpo responde imediatamente. Imagina que o planeta é como um maestro conduzindo uma orquestra gigante. Nós somos os instrumentos. Se o maestro acelera, a orquestra acompanha. É exatamente isso que acontece quando a frequência Schumann aumenta. E os efeitos aparecem em vários níveis: físicos, mentais, emocionais e até espirituais. 1. Efeitos físicos. Quando a vibração do planeta fica mais acelerada, o corpo tenta se ajustar. Isso pode causar tontura leve, sensação de pressão na cabeça,
palpitações, calor no peito, alterações no apetite, aumento da sensibilidade ao som, formigamentos nas mãos ou nos pés, insônia ou sono fragmentado, sensação de cansaço mesmo depois de dormir. É como se o corpo estivesse calibrando um novo padrão elétrico. E isso é natural. Não é doença. Não é loucura. É adaptação biológica. 2. Efeitos emocionais. Agora, essa parte é muito importante. Quando a frequência da Terra aumenta, ela mexe no que está escondido dentro da gente. E muitos relatam emoções intensas surgindo do nada, lembranças antigas voltando, sensibilidade elevada, vontade de chorar sem motivo, irritabilidade repentina, sensação de que algo está para acontecer, empatia ampliada. É como se o campo coletivo estivesse mexendo na nossa bagagem emocional. A Terra vibra mais alto, e aquilo que está reprimido começa a vir à superfície. 3. Efeitos na mente. Essa parte é incrível. Quando a frequência aumenta, muita gente relata picos de criatividade, insights profundos, ideias aparecendo do nada, facilidade em conectar conceitos, aumento de sincronicidades, sensação de download mental, expansão da percepção, sonhos vívidos ou lúcidos. É como se a mente ficasse mais rápida, mais aberta, mais perceptiva. 4. Efeitos espirituais. Agora, se tem uma área onde as mudanças ficam muito claras, é na espiritualidade. Muitas pessoas sentem aumento da intuição, sensações energéticas pelo corpo, percepção de sinais, sincronicidades e coincidências incomuns, sensação de propósito, conexão maior com a natureza, sensação de despertar, clareza sobre o que já não faz sentido na vida, vontade de se desapegar do que é tóxico. É como se a consciência desse um passo à frente. E isso não é papo esotérico. Isso é relato coletivo global. E o mais interessante, cada vez que a Terra vibra mais alto, é como se ela nos chamasse para vibrar junto. É uma espécie de atualização natural da consciência humana. E talvez, só talvez, esse seja o maior fenômeno que estamos vivendo nessa geração. Mas calma, porque ainda falta você entender como usar essas mudanças ao seu favor. E essa parte é simplesmente transformadora. Agora sim, a gente chegou na parte que realmente transforma. Porque não adianta você entender a física, a energia, as emoções e tudo mais, se você não souber como usar isso na sua vida prática, no seu dia a dia, nas suas decisões, na sua evolução. E deixa eu te falar uma coisa bem séria. As mudanças da frequência Schumann não são aleatórias. Elas não acontecem só para deixar você ansioso, cansado ou confuso. Elas acontecem para ajustar, limpar, acordar. E se você aprender a trabalhar com esse movimento, em vez de lutar contra, a sua vida muda de patamar. 1. O primeiro passo: escutar o seu corpo. Quando a Terra muda sua vibração, o corpo responde antes da mente entender. Então, em vez de ignorar seus sinais, aprenda a observar seu sono, sua energia, seu humor, sua respiração, seus insights, suas emoções que voltam à tona. Tudo isso é informação. É o seu corpo dizendo: ei, tem algo que você precisa olhar, tem algo saindo, tem algo entrando. 2. O segundo passo: ficar mais tempo em estado alfa. E isso aqui é ouro, porque quando a Terra vibra mais rápido, seu cérebro tenta acompanhar. Se você ficar preso no modo beta, acelerado, ansioso, mental demais, o corpo sofre. Mas se você consegue acessar o estado alfa, tudo muda. Estado alfa é calma, criatividade, foco, presença, intuição, processamento emocional. E como chegar lá? Com coisas simples: respiração profunda, contato com a natureza, meditação curta, música binaural, caminhar em silêncio, banho mais demorado, diminuir estímulos à noite. Não é sobre virar monge, é sobre ficar no ritmo certo. 3. O terceiro passo: limpar o que não faz mais sentido. Isso vai parecer estranho para algumas pessoas, mas é real. Em períodos de elevação da frequência Schumann, é muito comum amizades se afastarem, relacionamentos mudarem, hábitos serem quebrados, trabalhos perderem o sentido, comportamentos antigos caírem. E por favor,
Não veja isso como caos. Isso é ajuste. É o campo dizendo: isso não combina mais com você. Isso já não vibra no seu ritmo. Você cresceu. Agora precisa atualizar a vida. Se você resiste, dói. Se você permite, liberta. 4. O quarto passo: aproveitar os momentos de clareza. Tem dias em que a frequência dispara, e junto vem um turbilhão de ideias, insights, intuições, decisões que parecem óbvias, e muita gente ignora. Mas esses momentos são portais, são downloads, são oportunidades de alinhar sua vida com quem você realmente é. Então, quando vier aquela ideia, aquele frio na barriga, aquela certeza repentina, aquela vontade de mudar, anote, registre, haja quando sentir que é a hora. Esses estalos são convites do campo. 5. O quinto passo: ancorar sua frequência. Isso é fundamental. Quando o planeta está vibrando alto, você precisa ancorar sua energia para não se perder na turbulência. E como fazer isso? Beber mais água, colocar os pés no chão, prestar atenção na respiração, manter a rotina mínima, dizer não para excessos, dormir o suficiente, evitar discussões vazias, reduzir poluição mental. É impressionante como coisas simples te colocam de volta no corpo, no eixo, no momento presente. E a verdade final é esta: você não controla a frequência da Terra, mas você controla como responde a ela. E quem sabe usar essa resposta, cresce, evolui, expande, desperta. Nós estamos vivendo o maior salto vibracional da história recente da humanidade. E cada pessoa que entende isso, cada pessoa que trabalha essa energia, cada pessoa que desperta, ajuda a puxar o coletivo para cima. E isso, no fundo, é o verdadeiro propósito dessa mudança. Agora a gente chega em uma parte prática e necessária, porque não adianta você saber que a frequência da Terra muda. Não adianta entender o impacto no corpo e na mente, se você não souber identificar quando isso está acontecendo. E deixa eu te falar, não é difícil. O corpo avisa, a mente avisa, a energia avisa. E quando você junta isso com algumas ferramentas, tudo fica claro. 1. Como identificar os picos sem olhar nenhum gráfico. Sim, é possível saber quando a frequência Schumann disparou só pelo seu corpo. E isso é muito mais confiável do que qualquer site. Aqui estão os sinais mais comuns. Sinais físicos: pressão suave na cabeça, palpitação leve, calor no peito, formigamento nas mãos ou pés, bocejos constantes sem estar com sono, alteração súbita no apetite, sono interrompido entre 3 e 5 da manhã, sinais emocionais, ansiedade sem gatilho, sensação de urgência ou inquietação, irritabilidade passageira, emoção, a flor da pele, sinais mentais, pensamentos mais rápidos, criatividade repentina, vontade súbita de organizar a vida, aumento de sincronicidade, sinais espirituais, energéticos, sensação de download, vontade de ficar sozinho, intuição ampliada, sonhos vívidos. Esses sinais são como o corpo dizendo: ei, está acontecendo algo no campo, presta atenção. E com o tempo, você começa a reconhecer padrões. 2. Como perceber seus próprios ciclos energéticos. Isso aqui é poderoso. Cada pessoa tem um ciclo perceptivo ligado à ressonância da Terra. Alguns são mais sensíveis pela manhã, outros à noite. Alguns sentem fisicamente, outros emocionalmente. E aqui vai um exercício simples, mas transformador. Durante 7 dias, anote como acordou, seu humor, seu nível de energia, sua clareza mental, seu sono, qualquer sintoma diferente. Depois de uma semana, compare com os registros globais da frequência Schumann. Não vou citar ferramentas aqui, mas você sabe onde encontra. Você vai perceber algo impressionante. Seu corpo já sabe antes de você saber. Ele sente antes de você pensar. Ele percebe antes de você interpretar. Isso se chama sensibilidade bioeletromagnética natural, algo que todo ser humano tem, mas poucos prestam atenção. 3. Como se alinhar com os picos para crescer mais rápido. Essa parte aqui é ouro puro, porque quando a frequência Schumann dispara, você tem uma oportunidade, um portal energético, um momento de expansão acelerada. E aqui vai o que você pode fazer nesses momentos.
Quando a energia estiver alta, picos fortes. Escreva suas ideias, tome decisões importantes, medite por 5 minutos, organize áreas da vida que estavam travadas, libere emoções que surgirem, respire fundo e deixe o corpo atualizar. Esses são os momentos de clareza, de avanço, de salto. Quando a energia estiver baixa, frequência instável ou achatada, descanse, evite discussões, faça o mínimo necessário, organize o ambiente, beba mais água, diminua o ritmo. Esses momentos pedem introspecção, não ação. Pedir para crescer durante um ciclo baixo é como pedir para uma semente brotar durante o inverno. A grande verdade é esta: o planeta pulsa, e você pulsa junto. Quanto mais você se conhece, mais entende quando agir, quando recuar, quando criar, quando descansar. A vida deixa de ser luta e vira fluxo. E se tem algo que eu quero que você leve deste episódio é isso aqui. A Terra está te guiando o tempo todo. Basta você começar a ouvir.